Lewis Hamilton e Fernando Alonso iniciaram a mais nova treta da Fórmula 1 nesse GP da Bélgica de Fórmula 1. Talvez você não saiba disso, mas Hamilton se recusou a pedir perdão, mesmo admitindo a culpa ser dele. E na verdade, é uma situação que inclusive poderia ter gerado uma punição para o piloto inglês. Se você quer entender tudo sobre isso, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse GP da Bélgica de Fórmula 1 foi bem bacana, muito emocionante, mas contou com um desastre para o campeonato do Hamilton nesse ano de 2022. Logo na primeira volta, acabou saindo da pista e teve problemas com o seu motor por conta de um incidente que aconteceu entre ele e Fernando Alonso, que acabou causando mesmo um abandono nesse GP da Bélgica de Fórmula 1. No fim das contas, Hamilton admitiu a culpa ser dele, mas disse que não se desculparia por Fernando Alonso depois de algumas falas do piloto espanhol a respeito do piloto inglês. Se você quer entender tudo sobre isso, o porquê Lewis Hamilton poderia ter sido punido e o que tem por trás de toda essa treta, não se esqueça de assistir esse vídeo até o final para não perder nenhuma informação importante. Também já deixa o seu like e se inscreva nesse canal, ativando o sininho para todas as notificações. Muita gente não faz ideia do que eu tô falando sobre essa corrida do GP da Bélgica de Fórmula 1 e qual incidente foi exatamente esse. Basicamente foi assim, Lewis Hamilton fez uma largada excepcional, uma largada espetacular, mas ainda assim estava atrás de Fernando Alonso, piloto espanhol e também piloto da Alpine. Com isso, Lewis Hamilton tinha como maior objetivo ultrapassar o espanhol, o que ele tentou fazer na largada, mas não conseguiu fazer muito bem. No fim das contas, ele conseguiu acompanhar Fernando Alonso pela Rouge de uma forma espetacular e foi ali pela reta juntinho com o piloto espanhol, jogando o carro para o lado de fora da reta. Por fim, na hora da curva, Lewis Hamilton freou tardiamente e acompanhou Fernando Alonso no decorrer da curva. Mas aí que está o grande problema. Hamilton jogou o seu carro para o lado de dentro da curva, o que acabou fazendo com que Fernando Alonso o tocasse na roda traseira direita, o que catapultou o piloto inglês para cima e para frente e fez inclusive com que Lewis Hamilton fosse arremessado, vamos dizer assim. Com o impacto, o carro do Hamilton, o W13, acabou tendo problemas com a caixa de câmbio, provavelmente em decorrência de uma quebra da parte do cárter do motor, o que fez com que óleo espirrasse para todo quanto é lado, inclusive no capacete de Fernando Alonso. No fim das contas, Hamilton continuou jogando óleo na pista durante uma boa parte da volta, o que deve ter atrapalhado a vida de muitos pilotos ali no decorrer daquela volta específica. Mas ainda assim, mesmo tentando levar seu carro aos boxes e na parte final do circuito, o setor 3, a Mercedes o orientou a parar o W13 onde pudesse, justamente porque faltaria óleo no sistema, o que poderia causar grandes prejuízos ao ano do piloto inglês, como por exemplo quebras de mais sistemas, como por exemplo a própria motor de combustão interna do W13. Hamilton até tinha percebido que havia algum tipo de coisa quebrada ali em seu motor, mas queria pelo menos tentar levá-lo aos boxes para que não precisasse ser guinchado. De qualquer forma, o piloto inglês continuou ali, saiu do carro e foi a pé até os seus boxes, da equipe Mercedes. Mas em entrevista a treta foi que acabou começando, ou melhor dizendo, até antes da entrevista, justamente porque após o incidente acontecido ali entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton, o piloto espanhol Alonso acabou emitindo a sua opinião sobre Hamilton, dizendo basicamente que ele não sabe pilotar de forma verdadeira. Ele só consegue ser um bom piloto quando ele larga da frente do grid. Quando ele precisa escalar o pelotão, Hamilton basicamente não serve para nada. Foi basicamente isso que Fernando Alonso acabou dizendo ali pelo rádio para sua equipe. Olha exatamente o que ele falou. Que idiota, fechar a porta do lado de fora. Começamos bem, mas esse cara só sabe pilotar saindo de primeiro. Hamilton assumiu a culpa pelo incidente, falando justamente que no fim das contas ele cometeu um erro por tentar fechar a porta estando do lado de fora da curva, justamente jogando seu W13 para cima de Fernando Alonso. Ele falou que pagou pelo erro, mas acabou admitindo que, de certa forma, se essa punição natural não tivesse acontecido com seu carro,
no fim das contas ele merecia sim ter sido punido. Mas ainda assim, ele passou perto de uma outra punição, mas que eu vou falar no final desse vídeo. Enfim, ele admitiu isso tudo e falou que foi sem querer, nada disso foi proposital. Foi claramente minha culpa, não dei espaço suficiente e eu paguei o preço por isso. Não foi intencional. Lembro-me de ver o chão, era muito alto. Sou grato por ainda estar vivo e em forma. Pude ouvir que algo estava quebrado na caixa de câmbio. Voltando aos boxes, eu teria quebrado muitas coisas na parte de trás do carro. Então me disseram para parar, mas obviamente nesse ponto esperamos poder continuar o campeonato. Mas a treta realmente começou quando Lewis Hamilton soube o que exatamente Fernando Alonso havia falado após ali o incidente entre os dois pilotos. E ele foi curto e grosso, não quis pedir perdão por algo que foi sua culpa realmente. Na verdade disse que essas coisas acontecem, não foi algo proposital, mas que ele achou bom saber exatamente como Fernando Alonso pensa ao seu respeito e queria ver se a postura do espanhol seria exatamente a mesma se Lewis Hamilton estivesse próximo a ele naquele momento. Eu queria até ouvir o que ele disse. Eu realmente não tenho uma resposta para ele. Eu sei como é no calor do momento, mas é bom saber o que ele pensa de mim. É melhor que o que ele sente seja exposto ao público em geral. Como eu disse, não foi intencional e eu assumo a responsabilidade por isso. É o que os adultos fazem. No fim das contas, ficou por isso mesmo. Hamilton admitiu a culpa pelo aquele incidente, mostrando que se nada houvesse impedido ele de continuar a corrida, ele merecia sim a punição, mas depois ele caminhar muito até chegar nos boxes e ir direto para os boxes da Mercedes, a direção de prova quase puniu o piloto inglês por outra situação específica. Aparentemente, aquele incidente acontecido entre Hamilton e Fernando Alonso acabou ultrapassando o limite que a FIA acha ok para que o piloto não se apresente ao centro médico da Fórmula 1. Justamente por conta disso, Lewis Hamilton deveria ser obrigado a ir até o centro médico, coisa que ele não fez de primeira, o que gerou um aviso ao piloto inglês de que ele precisava chegar até o centro médico. Depois que ele chegou até essa localidade, a FIA acabou admitindo que outras coisas poderiam ter acontecido com o piloto inglês e também com a equipe Mercedes, insinuando que punições eram possíveis nesse tipo de situação. Os comissários receberam um relatório do diretor de corrida de que Hamilton se recusou a ir ao centro médico após seu incidente na primeira volta, onde o limite de alerta médico foi excedido, e só foi lá quando o diretor de corrida informou que outras ações poderiam ter sido tomadas se não o fizesse. No fim das contas, Lewis Hamilton passou perto de ser punido duas vezes, uma dentro da pista e outra fora da pista por algo parecido com desobediência ou algo nesse sentido. Mas você acha mesmo que Hamilton mereceria a punição em qualquer uma das duas situações? Você acha que ele realmente era o culpado, assim como ele mesmo admitiu em entrevista, ou Fernando Alonso tem parcela da culpa? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. E se você gostou desse vídeo, também já se inscreva nessa bola aqui no meio da sua tela e também assista esses dois outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!